Alguém de vocês já andou de carroça? Quem já andou de carroça? Levanta aí o braço. Olha, bastante gente. Até achei que era menos. Quem nunca andou? Também tem um bom número aí, né? Acredito que não seja muito comum hoje em dia. A gente andou uma vez, talvez alguém passeou por lá, né? Mas um ponto curioso, que até hoje se usa uma expressão, mesmo para aqueles que não têm essa prática, é da carreta e dos bois. Normalmente quando tem os bois puxando e tem aquele outro formato, se chama de carreta. E a gente diz assim, quando quer falar sobre uma inversão de coisas, quando a gente quer dizer alguém que está se precipitando, alguém que está, a gente diz assim, não colocar a carreta ou a carroça na frente dos bois. Olha aí, então tá bom. Está colocando a carreta na frente dos bois, está invertendo as coisas. Isso não vai dar certo, não tem como ir para frente assim. A carreta está na frente dos bois, está invertendo as coisas. Bom, eu destaco essa pequena imagem, esse exemplo da carreta na frente dos bois, essa inversão do jeito que a gente pensa as coisas, por causa desse versículo de Isaías 29:16, que está aí, ó. Como vocês, no exemplo que há pouco falamos, colocam a carreta na frente dos bois. Como vocês invertem as coisas. Como vocês invertem as coisas. Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Esse é o verso assim inicial que antes foi lido pela Luísa, que eu destaco aqui. Como vocês invertem as coisas? Está errado, vocês estão colocando as coisas de uma maneira errada. Essa imagem do oleiro e do barro é clássica na Bíblia. Talvez não seja comum para alguns, mas tem essa imagem do oleiro que faz as coisas, que molda do seu jeito, com a sua mão, com a sua arte, com a sua perspicácia, do seu jeito. E aí ele diz, mas pode agora o barro reclamar com o oleiro? Desculpem a minha expressão mais chula, né? Mas alguns brincam assim, chegou a hora do poste mijar o cachorro? Ou do contrário? Ou de inverter as coisas? E aqui Deus está apontando para algo, não de mera inversão, Ele está lembrando de algo muito importante, que é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Qual é a palavra que a gente usa? Diante, antes, colocado na frente, invertido. A Bíblia diz assim claramente, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Percebam, se liguem, que na verdade, em muitas ideologias e formatos do mundo, é o contrário, é o ser humano que agora faz de Deus do seu jeito. A gente usa uma expressãozinha, alguns estudiosos, não é uma expressão minha, é fé customizada, essa é a expressão. A gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. É invertido. Usando a imagem inicial, é colocar a carreta na frente dos bois. A gente até olha assim e diz, aqui quanto à humildade eu concordo, legal essa palavra de Jesus. Essa palavra que fala sobre a sexualidade, segundo a Bíblia, eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Essa aqui que fala de corrupção desse jeito eu concordo, mas desse jeito eu não concordo. Então a gente olha de cima para baixo, a gente customiza, a gente diz, não, eu mando na minha vida, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. O barro está lá dizendo para o oleiro, não, tu não me molda, tu não me faz, eu é que me faço. É ou não é um problema? Se nós entendemos
sabemos, sentimos, percebemos que Deus é bondoso, como de fato é, que coloca as coisas na sua ordem. Eu costumo usar uma frasezinha, do microcosmo ao macrocosmo. Nas pequenas coisas, as coisas estão em ordem. Nas grandes coisas, a posição dos astros está numa ordem. Se mudar um pouco, nem precisa inverter, alguma distância, as coisas já se extrapolam. E nós insistimos em mudar as coisas à nossa imagem e semelhança. Pretensão. Nós insistimos em colocar o foco em muitas outras coisas. A gente se distrai e deixa o Senhor Jesus de lado. Eu quero trazer luz, assim, clareza, para talvez esse texto de Marcos 7, onde também Jesus fala indiretamente sobre distorcer, sobre colocar uma coisa antes da outra. É o texto de Marcos 7, que ele diz assim: vocês estão colocando preceitos humanos, leis humanas, regras humanas, antes da palavra de Deus. Fala ali sobre o lavar as mãos. Vocês viram ali? Foi o texto que o Leonardo leu para a gente, né? Os fariseus olharam assim, torcendo o nariz. Por que os discípulos não lavam as mãos antes de comer? Bom, a gente poderia dizer que os fariseus estão certos na higiene. Em épocas posteriores à pandemia e muitas outras, óbvio, desde pequeno, tem que lavar as mãos. Mas o ponto ali é que tinha uma série de regras religiosas, não tinha a ver com higiene do corpo. Eram regras espirituais, eles entendiam que ficavam impuros pela sombra de um pagão que passava assim para a gente, agora tem que fazer isso, aquilo, aquele outro para se purificar. E eles criaram regras para além da palavra de Deus, eram preceitos humanos, regrinhas humanas. E quando eles se apegavam a isso, se achavam melhores que os outros, Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Eles invertem, eles colocam preceitos humanos antes da palavra de Deus. Tem várias coisas que a gente tem que cuidar isso. Às vezes as regras, as tradições viram uma regra. Às vezes a tradição numa comunidade, numa igreja, se torna mais importante que a palavra de Deus. A gente sabe de décadas atrás, na história da comunidade, de comunidades cristãs ao longo do mundo, também aqui entre nós, comunidades próximas a nós, que, por exemplo, instrumentos musicais, não, esse instrumento não pode, é um preceito humano, é um costume, não, isso aqui vai ficar contrário. Tudo isso já aconteceu, quando a cabeça não está no lugar certo, o primeiro mandamento não está bem posto. Acho que muitos de vocês lembram da história do bom samaritano, né? Acho que é uma história que se conta muito, o bom samaritano, na escola dominical. Não vou entrar em todos os detalhes dela, mas para aqueles que têm mais a memória, rapidinho assim, Jesus conta, falando sobre o amor. O que é o amor ao próximo. Ele fala de que um homem foi viajar, indo a Jerusalém, ele foi assaltado, bateram nele, ele ficou machucado, e aí Jesus conta de 3 caras. Ele fala do sacerdote que passa pelo homem machucado, desacordado, desmaiado e passa longe, não ajuda. Fala do levita que passa por ali, o homem está machucado e ele não ajuda. E aí vem um samaritano que era odiado por muitos e ele ajuda. Mas o ponto aqui do sacerdote e do levita é que não era só uma questão judicial, que omissão de socorro. Na verdade, eles tinham preceitos religiosos. Eu não sei se eu posso ajudar, porque eu não sei se é do meu povo. Talvez esteja morto. Tinha uma regra dito que se eles tocassem em cadáver, estariam impuros. E Jesus falou, mas o amor vem antes. Vocês estão invertendo as coisas, colocando regras, leis, antes do amor. E esse amor que vem sobre nós. E saibam, lembrem, desde o início eu estou colocando essa expressão da carreta na frente dos bois, o diabo faz isso. Repito, o diabo faz isso. Eu tenho usado uma frase que diz assim, a gente sabe que Deus existe. Deus existe. Deus existe. Salmo 14, introito de hoje, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não, Deus existe, está escrito no nosso coração, na nossa consciência, assim como o nosso umbigo é uma cicatriz que a gente teve ligado com a nossa mãe, a consciência é uma cicatriz de que tivemos já ligados a um ser maior, é o nosso Deus.
Não é conveniente viver como se ele não existisse. Se Deus existe, a gente percebe, é burro viver, não dar atenção para isso. Deem atenção, escutem o que o Senhor diz e lembrem que o diabo também existe. E a configuração do diabo é inverter as coisas, é botar a carreta na frente dos bois, para que a carreta da nossa existência não vá para frente, não progrida, não ande. As coisas ficam atrapalhadas, ficam invertidas. E isso ele fez, se vocês lembrarem, já no Jardim do Éden, nas primeiras histórias. Ele diz, não é assim que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos da árvore do jardim? Não foi isso, está invertendo as coisas. Ele diz que nós comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, não vai acontecer isso nada. Isso aí Deus disse para não ser como Ele. Vocês vão ser igual a Deus, vão poder fazer as coisas à sua imagem e semelhança. E ali tudo se inverte, ali tudo se perde. Por isso o convite é esse: voltemos a Deus, apresentemo-nos como, usando lá a imagem do oleiro e do vaso que estava em Isaías, como um vaso quebrado, e diz, quebra a minha vida, faz ela de novo, molda do teu jeito, eu quero viver contigo, na tua sintonia, segundo a tua palavra, na ordem certa das coisas. Mas o mundo, todo mundo diz assim, todo mundo fala assado. Não, mas eu sei que Deus sabe o que é melhor. Ele é o especialista, Ele é o meu Criador. As coisas vão ter mais paz. E aí a gente fica correndo atrás de outras vozes e se enche de ansiedade, de preocupação, de medos, de temores, de, será que eu estou agradando, será que eu estou fazendo? E a vida vira um desequilíbrio completo. Tudo fora do lugar, carreta na frente dos bois. O arrependimento é a gente pedir que Deus coloque as coisas no lugar. É a gente voltar, parar e colocar as coisas no lugar e ir na direção certa. E Deus é quem pode fazer isso, somente Ele. Se Ele é esse oleiro que molda, Ele pega uma vida quebrada, quando nós apresentamos para Ele, Ele reconstrói, Ele faz. E se Jesus é a revelação perfeita de Deus, nasceu entre animais, não tenham dúvida que Ele assumiria o papel daquele que quer direcionar a nossa vida. Não apenas como um boi, um animal que puxa uma carroça, mas alguém que puxa com a sua força e dirige pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Ele se fez um de nós, se colocou por último, nos serviu, manchou as suas mãos com o barro da nossa existência e do nosso pecado. E não só isso, sujou as suas mãos com seu próprio sangue para nos purificar, para colocar as coisas em ordem e para nos dar paz. Escutem, gente, a palavra de Deus, se liguem, foquem nisso. É assim que o meu Criador diz: certamente você viverá em paz, viverá bem, viverá em coragem, porque Ele nos anima, nos fortalece, nos direciona, nos ilumina. Que Ele seja o Senhor da vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, não inverta as coisas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará, certamente fará. Que Deus assim nos abençoe nesta sabedoria e nesta direção em nossas vidas. Amém? Amém.